Nas lendas irlandesas, Una recebe o título de Rainha das Fadas e de poderosa deusa da magia. Conta-se que quando os gaélicos invadiram sua terra, os Tuatha não correram nem lutaram, apenas se converteram em leprechauns. Essa engenhosa solução permitiu que eles vivessem em paz, sem guerra, sem luta, sem perda. O que é magia? A palavra magia tem suas raízes na antiga língua persa magia, que significa a arte de poder, ou arte de influenciar eventos. Essa palavra foi adotada pelos gregos antigos para se referir a práticas místicas e religiosas, e foi transmitida para a cultura ocidental através da tradição clássica. Na mitologia e ficção, um transmorfo, polimorfo, metamorfo, mimetista, multiforme, transfigurador ou ainda troca-formas, mutante ou cambiante, é um ser capaz de assumir várias formas por meio de metamorfose, transfiguração, transmutação ou mimetismo, seja essa forma animal, vegetal, humana, sobrenatural, inanimada ou híbrida. Existem muitos mitos e crenças que têm influenciado a percepção humana da realidade ao longo da história. Mitos religiosos. Desde a criação do mundo até as profecias sobre o fim dos tempos, as religiões têm desempenhado um papel significativo na forma como as pessoas compreendem e interpretam o mundo ao seu redor. Mitos científicos. A ciência também tem sua parcela de mitos e erros. Muitos conceitos científicos que foram considerados verdadeiros no passado foram posteriormente corrigidos ou descartados como errados. Por exemplo, a teoria da Terra plana foi amplamente aceita durante séculos, mas foi posteriormente substituída pela compreensão atual de que a Terra é uma esfera. Mitos políticos. As ideologias políticas também podem influenciar a percepção da realidade. Por exemplo, as teorias da conspiração, que podem criar uma visão distorcida da realidade e influenciar ações e decisões. Mitos sociais. As crenças e os estereotipos sociais também podem influenciar a percepção da realidade. Por exemplo, as crenças sobre gênero, raça ou classe social podem influenciar a forma como as pessoas veem e compreendem o mundo ao seu redor. Como esses, existem muitos mitos e crenças que podem influenciar a nossa percepção da realidade. É sempre importante ter em mente que, enquanto alguns mitos podem ser inofensivos, outros podem ter consequências negativas e prejudiciais. É de suma importância questionar e verificar a veracidade de informações antes de aceitá-las como verdadeiras. Um mito é uma narrativa tradicional ou uma história fictícia que explica ou ilustra aspectos da cultura, crenças, valores ou ações humanas. Os mitos geralmente incluem personagens sobrenaturais ou mágicos e se concentram em temas como a origem do mundo, da vida, da morte, da moralidade ou da religião. Além disso, os mitos são frequentemente usados para explicar fenômenos naturais, transmitir lições morais ou expressar preocupações culturais. O ego humano é o conceito psicológico que se refere ao eu consciente, a percepção que uma pessoa tem de si mesma, incluindo suas crenças, desejos e personalidade. Em psicologia, o ego é visto como o eu ou self consciente, que é responsável por mediar entre as necessidades e desejos da pessoa e as exigências do mundo real. O ego ajuda a desenvolver uma identidade coerente e a estabelecer relações saudáveis com outros indivíduos e com a sociedade como um todo. Além disso,
O ego também desempenha um papel importante na regulação das emoções, na tomada de decisões e na resolução de conflitos internos. Em geral, o ego é visto como uma força positiva e necessária para a saúde emocional e psicológica de uma pessoa, mas é importante que ele esteja em equilíbrio com as outras partes da personalidade para evitar problemas como narcisismo ou egoísmo excessivo. Em algumas histórias mitológicas, o troca-forma pode ser visto como uma expressão do ego humano, como a busca de poder ou a habilidade de se adaptar a situações diferentes. Os mitos também têm um papel a desempenhar na formação e no fortalecimento do ego. Muitos mitos incluem personagens centrais que são retratados como fortes, corajosos e valentes, e esses modelos de personagens podem influenciar a forma como as pessoas se percebem a si mesmas e ao seu lugar no mundo. Além disso, os mitos também podem transmitir crenças e valores que são considerados importantes para a sociedade, e essas crenças e valores podem influenciar a forma como as pessoas se percebem e agem em relação ao mundo ao seu redor. Por exemplo, na mitologia nórdica, Odin, o Deus Supremo, era conhecido por sua habilidade de se transformar em diferentes formas, incluindo animais e outros seres mitológicos. Isso pode ser visto como uma expressão da capacidade do ego humano de se adaptar e se camuflar em diferentes situações. Na mitologia japonesa, a história do lobo solitário Okami é frequentemente interpretada como uma reflexão da natureza mutável do ego humano. O lobo solitário se transforma em diferentes formas, incluindo uma deusa para alcançar seus objetivos e proteger sua aldeia. De maneira geral, podemos dizer que o ego e os mitos estão interligados e que os mitos têm o poder de influenciar a forma como as pessoas se percebem a si mesmas e ao mundo ao seu redor. Ao mesmo tempo, o ego também pode influenciar a forma como as pessoas entendem e interpretam os mitos, e pode ser moldado e fortalecido pela influência dos mitos e crenças culturais. Muitos filmes e séries de televisão usam mitos ou temas mitológicos como parte de sua trama ou narrativa. Matrix, uma realidade virtual criada por máquinas para controlar a humanidade, para explorar questões sobre a natureza da realidade, a liberdade humana e a luta contra a opressão. Harry Potter, incorporação de vários mitos e lendas, incluindo a mitologia céltica, nórdica e grega, além de incluir personagens e criaturas míticas como bruxos, dragões e monstros marinhos. Heróis. Esta série de televisão explora a ideia de que as pessoas comuns podem descobrir que possuem superpoderes e utiliza elementos da mitologia, incluindo deuses e monstros antigos, para criar uma trama épica. Os filmes e as séries de televisão usam os mitos e as lendas para criar histórias atraentes e cativantes, que exploram questões universais e crenças comuns. Ao mesmo tempo, eles também ajudam a perpetuar e difundir os mitos e as lendas, e a influenciar a forma como as pessoas entendem e percebem o mundo ao seu redor. Mas será mesmo que o inconsciente coletivo de Jung, essa fonte comum de informações, simbolismos e arquétipos, podem influenciar nossas escolhas? O campo neuronal refere-se ao ambiente elétrico e químico que envolve as células nervosas, neurônios, no cérebro e no sistema nervoso. Esse campo é responsável por transmitir informações entre neurônios, que, por sua vez, são responsáveis por processar e armazenar informações. Quando o campo neural recebe informações, ele atua como uma rede complexa de comunicação, onde as informações
são transmitidas através de impulsos elétricos e químicos que viajam através das fibras nervosas. Esses impulsos elétricos são transmitidos através de sinapses. Estas são formadas pelo contato entre o terminal nervoso de um neurônio e a membrana plasmática de outro neurônio ou célula-alvo. Quando um neurônio está ativado e produz um impulso elétrico, ele libera neurotransmissores, que são substâncias químicas na sinapse. Esses neurotransmissores então se ligam a receptores na membrana plasmática da célula-alvo, o que leva a uma mudança na atividade elétrica da célula-alvo e ao início de um novo impulso. As sinapses desempenham um papel fundamental na regulação do comportamento humano, pois são responsáveis pela transmissão de informações no sistema nervoso, incluindo as informações que controlam as nossas emoções, pensamentos, ações e respostas ao ambiente. Por exemplo, as sinapses no cérebro podem ser ativadas por estímulos sensoriais, como a visão, o som ou o tato, e conduzir a uma resposta comportamental apropriada, como correr de um perigo ou evitar uma fonte de dor. As sinapses também podem ser ativadas por pensamentos, lembranças ou imagens mentais, levando a respostas emocionais ou comportamentais. Será que somos capazes de utilizar essas informações para desafiar as crenças e concepções estabelecidas por nós mesmos? Será que conseguimos nos espelhar positivamente nesses heróis mitológicos? Será que conseguimos separar o joio do trigo e nos afinizar com a expansão da limitação em vez da repetição do negativo robotizado? Será que ao decorrer do tempo somos um troca-formas positivo ou um troca-formas negativo? Essas perguntas só podem ser respondidas por nós mesmos, através da autoobservação e de conversas interiores sinceras, buscando, assim como a deusa Uná, uma metamorfose pacífica, equilibrada e racional. Podemos usar como base a teoria sintérgica desenvolvida pelo biólogo e filósofo americano Stuart Kauffman. A palavra sintérgica deriva do termo sinergia, que significa a interação ou colaboração de duas ou mais forças para produzir um efeito mais poderoso do que o resultado de cada força individualmente. A teoria sintérgica é uma abordagem psicológica que busca compreender a interação entre as diferentes partes da personalidade e como essas partes trabalham juntas para influenciar o comportamento e a consciência. De acordo com a teoria sintérgica, cada indivíduo tem várias partes diferentes de sua personalidade, como o ego, o inconsciente coletivo, a sombra e outros aspectos. E essas partes funcionam juntas para formar a personalidade completa de uma pessoa. A teoria sintérgica procura compreender como essas partes interagem e se influenciam mutuamente, e como as pessoas podem usar essa compreensão para se desenvolver e evoluir. Devemos sempre buscar superar as limitações do pensamento reducionista e fragmentado que domina a ciência e a sociedade moderna, promovendo uma abordagem mais integrada e holística para o conhecimento e a ação. Ao compreender as diferentes partes da personalidade, é possível ter uma compreensão mais profunda de si mesmo e de suas motivações. Isso pode levar a uma maior autoconsciência e autoconhecimento. Quando começamos a focar na resolução de nossos conflitos internos, nos tornamos aptos a compreender como as diferentes partes da personalidade interagem e influenciam uns aos outros. Quando entendemos as dinâmicas interiores de outras pessoas, é possível ter uma relação mais saudável e positiva com elas. Quando deixamos
de atuar como fragmentos manipuláveis, conseguimos desbloquear o nosso potencial criativo individual, unindo diferentes partes da nossa personalidade para alcançar objetivos de maneira mais eficaz e produzir ideias inovadoras. Somente através da unificação interna podemos almejar a unificação do mundo. Agradeço humildemente aos mestres oraculares. Namastê, gratidão.